O primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creram, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Eu vou repetir de novo, irmãos, todos os versículos. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe da mesma maneira. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor. Eu fiz questão de repetir, irmãos, o texto, porque, segundo a psicologia, quando você lê o texto por várias vezes, aquilo ali fica mais visível à sua mente. Estamos no século 21. Uma das coisas mais difíceis nessa terra é você cuidar de um filho. Eu vou repetir. Estamos no século 21. E uma das coisas mais difíceis nessa vida é cuidar de filho. Eu fico imaginando um pai que ensina o seu filho um caminho. E aqueles pais que têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, como é o caso da minha sogra, filhos. Eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse texto, que todos os filhos foram criados de igual modo. Todos os filhos foram criados com a mesma palavra. Todos os filhos foram criados na mesma disciplina. Porque o pai ou a mãe, ele entende que o melhor que ela tem, ela vai dar para o seu filho ou para a sua filha. E os pais, quando ensinam, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Quem é que vai querer dar aqui, em vez de pão, pedra para o seu filho? Quem é aqui que vai querer dar um alimento que vai causar um mal à saúde do seu filho? Quem é aqui que vai querer dar aquilo que o seu filho não merece? Todos nós que somos pais, queremos entregar aos nossos filhos o melhor. E às vezes os filhos não reconhecem isso, achando que os pais, na verdade, são retrógrados, são velhos, ultrapassados. E muitas das vezes não entende que a experiência de um pai ou a experiência de uma mãe, ela pode levar os seus filhos a lugares extraordinários. Mas é lógico que também existem alguns pais e mães
que por falta de conhecimento levam os seus filhos para lugares ruins. Porque nem todo mundo conhece a palavra de Deus. Você imagina só que Caim e Abel, filhos de Adão, o primeiro homem da face da terra, Deus plantou o jardim, colocou Caim, colocou Adão e Eva dentro do jardim e disse a eles: crescei, multiplicai e frutificai. Só que eles aprenderam a mesma doutrina, a pregação era a mesma. O Deus que Adão pregou a Caim e Abel era o mesmo. E aqui eu estou fazendo uma conjectura, que é lógico que naquela época não existia, mas eu imagino a família de Adão, Adão pregando no altar, Eva sentado ouvindo, e os seus dois filhos, Caim e Abel, sentado também ouvindo. Eu não estou aqui falando do 7, eu sei que tem mais um, mas eles ouvindo a mensagem de Adão. E a mensagem que Adão pregava era a mesma mensagem para os dois. A mesma pregação de Adão, ela invadia o coração de Abel, mas também invadia o coração de Caim. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que eles foram oferecer sacrifício ao Senhor, porque eles aprenderam com Adão como oferecer sacrifício a Deus. Só que agora um vai oferecer o melhor que ele tinha, mas a Bíblia diz que Caim vai entregar uma oferta qualquer a Deus. E quando Deus vai receber a oferta dos dois, Ele vai aprovar a oferta de Abel, mas vai reprovar a oferta de Caim. Os dois não tiveram o mesmo pai. Os dois não tiveram a mesma doutrina. Será que Adão, quando ia ensinar, chamava Abel num canto e falava: olha, o nosso Deus é esse? Será que quando ele chamava Caim no outro canto, ele dizia que o ensinamento era de outro jeito? Que Deus era de outro jeito? Não. A mesma palavra que sai daqui hoje, ela vai para o coração de um novo convertido, mas também vai para o coração de um pastor que está ouvindo. Por quê? Que Adão, quando teve Caim e Abel, ele ensinou os dois da mesma maneira. E Abel, quando vai oferecer o sacrifício ao Senhor, ele dá o melhor que ele tinha. Mas Abel dá uma oferta qualquer. Se a palavra era a mesma, se a Bíblia era a mesma, se o ensinamento dentro de casa era o mesmo, se o Deus era o mesmo. Eu fiquei imaginando, meu Deus, minha sogra teve 7 filhos. Uns estão na presença de Deus, outros estão fora da presença de Deus. Outros acham que Deus não existe. Outros diz que não precisa estar na igreja para poder congregar. E outros servem a Deus com dedicação. Porque às vezes os nossos filhos, com os mesmos ensinamentos que nós damos, uns estão na presença de Deus e outros se afastam. Porque às vezes eles não tomam posição diante de Deus. Sabe o que acontece? Cada um cria o seu próprio caráter dentro de si. Cada um quer viver a sua vida. Os pais, eles ensinam os filhos no caminho que se deve andar. E um anda pelo lado direito, e o outro anda pelo lado esquerdo. Por que eles não voltam então para os caminhos e entendem que aquilo que os seus pais estão falando é o melhor? O problema todo é que às vezes os filhos, eles acham que eles conhecem tudo. Os filhos, eles entendem que eles têm um caminho livre a trilhar. E eles precisam começar a viver a sua vida. E é lógico
que eu tenho uma filha de 21, 22 anos? 21? 22? Estou ficando velho, Jesus. Estou ficando velho, a idade vai chegando, é um negócio sério. Depois que a gente passa 21, nem ela sabe. Jesus, amado, desliga isso aqui, está ao vivo, isso não, né? Me ajuda, Jesus. 21 ou 22, varão? Decide. Agora tu me embolou. Ela acha que é 21, vamos? E é lógico que minha filha de 21 ou 22 anos, ela está casada. E ela arrumou um marido que não é tão bonito igual eu. Eu sou da música que cantaram aqui. Ele não, ele é feio. Então, ela tomou uma decisão de se casar. E agora ela vai constituir uma família. Essa semana eu estava, pastora, dirigindo o meu carro e entrou um passageiro dentro do carro. Uma senhora com o seu filho, com a sua nora e com o seu neto. E o rádio estava na melodia no meu carro. E eles começaram a discutir a senhora começou a discutir acerca de quem o filho deveria amar mais. E ela disse, não, o meu filho precisa amar mais o filho dele. E a mulher do camarada estava explicando, não, ele tem que amar na verdade a mim, mais do que os filhos. E é verdade isso. Porque a gente às vezes não compreende o Deus que nos formou. E acha que os filhos são mais importantes do que o cônjuge. Eu tenho 3 filhos lindos. 3. Honro e amo os 3 filhos do mesmo jeito. Eu vou explicar novamente. Eu tenho 3 filhos. E eu honro os 3 e amo os 3 do mesmo jeito. Mas eu amo mais a minha esposa do que meus filhos. Porque o filho casa, mete o pé, vai embora. Daqui a pouco, irmãos, se for para um lugar longe, pega o telefone e liga. Oi, pai, uma vez na semana, e quando liga. Mas a mulher não, a mulher vai estar ali do lado todo dia, irmãos, até que a morte o separe. E ela discutindo com o filho, e ela falou, olha, eu acredito na Bíblia, mas não concordo. Eu falei, Jesus, que mistério é esse aí? Acredita na Bíblia? E ela ouviu na rádio evangélica, e ela falou, mocinho, o que o senhor acha? O senhor é cristão? Eu falei, sou. Ela falou, mas o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Ela falou, meu Deus do céu, então o senhor explica esse negócio aí. Eu falei, a sua nora está com razão, ela tem que amar mais o esposo do que o filho dela. Na verdade, nem a senhora é mais família. A senhora agora é parente. Eles casaram, têm filhos, e isso daí é uma nova família. Minha filha, ela está lá. Com o esposo, meu netinho vai nascer, bênção de Deus, amo minha filha como eu amo os outros 2. Mas eu amo mais a minha esposa. A minha família é eu, minha esposa, Isaac e Débora. A minha filha agora é parente, mas eu amo ela do mesmo jeito que eu amo meus 3 filhos. E eu ensino isso para ela. Por quê? Porque os ensinamentos do pai, mesmo que os jovens não concordem, ou os filhos não concordem, é para poder fazer com que eles venham crescer. Ainda que o pai diga assim, ó, não! Porque o não também, irmãos, é uma resposta. Quantas vezes Deus já falou contigo e Deus falou, não! Foi uma resposta de Deus. Porque se você está achando que o pai vai dar tudo o que o filho quer, tira o teu cavalinho da chuva, meu irmão. Porque Deus, ele tem suas maneiras de falar. Ele conhece o teu interior, ele sabe da tua vida, ele sabe o que é melhor para você. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem, nessa parábola que Jesus está contando, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, que este homem ele tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 2 filhos. E os 2 filhos viviam com seu pai. Eu não sei se a gente pegar a vida espiritual e dizendo que este pai ele representa Cristo, dentro da Bíblia Sagrada, esse homem era rico. Mas ele vai chamar os 2 filhos para trabalhar na vinha. Repita comigo, eles foram trabalhar na vinha. Sabe por quê, irmãos?
Porque mesmo o pai sendo rico, ele adquiriu essa riqueza de alguma maneira. Preste muito bem atenção no que eu vou falar. Quando os filhos tomam por herança uma riqueza que o pai construiu, ele não dá valor àquilo que o pai vai deixar para os filhos. E eles precisam trabalhar na vinha para eles aprenderem que o trabalho dignifica o homem. Porque quando as coisas vêm fácil, ela também vai fácil. Preste muito bem atenção no que eu vou te dizer. Outro dia eu peguei uma funcionária do supermercado Cristal. Não estou aqui fazendo propaganda que o mercado está até lá quase falido, né, irmão? Só Jesus. Sabe o que aconteceu com o Cristal? Na época da pandemia, o governo federal liberou um empréstimo para que as empresas pegassem empréstimo e investissem para que a pandemia não fosse um lugar tão crítico para aquela empresa. Então era uma ajuda que o governo dava para poder fazer com que as empresas viessem se manter abertas. Só que o dono verdadeiro do Cristal, a mulher dele já tinha falecido. E ele também veio a falecer algum tempo atrás. Eles não tinham filhos. Sabe o que aconteceu? Os parentes herdaram a parte do mercado daquele homem. Pessoas que nunca trabalharam. Pessoas que nunca entenderam do ramo de empreendedorismo. Pessoas que não tiveram a experiência de ir para a vinha, para aprender com os donos, com o pai. Chegaram lá, pegaram a vinha e falaram: eita, coisa boa! Aqui, ó, terra que mana leite e mel, irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um empréstimo. Pegaram o dinheiro, abriram vários cristais. Mercado, cristal. Um está aqui na Posse, o outro está lá na estrada do Madureira, próximo ao Cabo Sul. Abriram uns 5 ou 6 cristal no supermercado. Não souberam administrar. O mercado está do jeito que está hoje. Quem passou aqui em frente ao cristal aqui já sabe, já viu o estado do cristal. Quem já viu aí como é que está o cristal lá, todo arrebentado? Tem nada naquele mercado, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem herdou a herança, Max, quem herdou a herança nunca meteu a mão no arado. Por isso que o pai está falando, vamos para a vinha para trabalhar, para eles poderem aprender e entender que uma herança não se joga fora, porque não é tua. Filhos que herdam as coisas. Tem uma frase, né, popular, irmãos, que graças a Deus aqui não tem, Anderson, que diz que o ladrão que rouba, ele ganha fácil, o dinheiro também vai fácil, não é isso? Quem ganha fácil vai fácil, irmão. Pega um cara que rouba aí, ele chega em casa cheio de dinheiro, daqui a pouco ele vai lá, bebe, fuma e tá, então faz uma festa, o dinheiro acabou, ele vai voltar para roubar de novo. Sabe por quê? Porque ele não dá valor, Caio, àquilo que está na mão dele. Por isso que o pai, sendo rico, ele pegou e falou assim: ei, vamos dois trabalhar na vinha, vamos embora. Ele vai falar assim, olha para um: meu filho, tem como você trabalhar na vinha? Ele fala assim: tem, pai. Descansa aí porque eu vou estar lá. Só que quando chegou na hora do trabalho, irmãos, ele nem apareceu, não deu as caras, nem se apresentou no lugar da batalha. É o filho que quando o pai diz para ele: ó, vamos fazer isso aqui, ele fala: vamos sim, pai. Mas chega na hora, o filho nem aparece. O filho não ouve a instrução que o pai estava dando. E hoje Deus, como nosso pai aqui, Ele está dizendo: Deus, eu estou dizendo, Deus está te chamando para você trabalhar na vinha. E qual é a tua resposta? Eu vou. Diga comigo, eu vou. Só quem vai? Eu vou. Vocês não vão? É melhor não ir. Se não vai, é melhor nem falar que vai. Mas a Bíblia Sagrada diz que o pai agora vai até o segundo filho. E o filho vai dizer assim: eu não vou. Eu não sei qual era a revolta desse rapaz. Que a Bíblia diz, cadê o texto? Tá aí, bota o texto para mim, por favor.
Porque a resposta dele, ela tem um ponto final, irmãos. Ele não deixou nenhum tipo de exclamação. Cadê o texto? Olha só o que diz o texto. Capítulo 21, versículo de número 29. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. O pai chamou. Estava dando uma instrução para ele não deixar o mercado falir. Estava dando instrução para ele não perder o que o seu pai tinha conquistado na vinha. Eu não vou. Mas depois, arrependendo-se, foi. E aqui é que está o cerne da questão, irmãos. O arrependimento. Quando a gente coloca a cabeça no lugar e fala assim: rapaz, meu pai está me chamando para trabalhar na vinha, eu já fiz um monte de besteira, situação está ruim para mim, irmãos, o negócio está brabo, estou desobedecendo meu pai, ele está me dando o direito de eu trabalhar na vinha dele para eu poder fazer com que a vinha venha crescer e não deixar falir. Porque tem coisas que Deus quer colocar na tua mão, mas Ele não vai te dar enquanto você não estiver trabalhando lá. Enquanto você não estiver empenhado, porque se Ele colocar na tua mão agora, vai embora. Você não vai saber cuidar. E Deus está falando para você: vem para cá, vamos para a vinha. É melhor você falar: eu não quero, mas quando você se arrepende... E a Bíblia diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se tiver um coração quebrantado e contrito, Deus está contando contigo, porque a vinha é grande, irmãos, a vinha é grande. Aleluia, a vinha é grande. A Bíblia diz que ele vai se arrepender. Alguma coisa tocou no coração daquele homem, irmão, porque tem horas, irmãos, que a gente precisa se deixar tocar pelo Espírito Santo. Porque tem gente que gosta de viver uma vida de aparência. Olha o primeiro filho: eu vou. Ainda tirou onda na resposta. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, disse: sim, Senhor, eu vou. Chamou até o pai de Senhor. E quem olha de distante, irmãos, a reação de um filho do outro vai falar: rapaz, aquele garoto ali é crente, hein? Porque tem muita gente que vive de aparência. Tem muita gente que diz que é, mas não é. Tem muita gente que diz que faz, mas não faz. É melhor você meter a mão e fazer, aleluia, do que você dizer que vai e não vai. Deixa eu te ler um texto aqui, irmãos. Isso aqui veio fresquinho do céu, da panificadora de Deus. Provérbios, se eu não me engano, capítulo 5 ou 7. Olha só o que diz. 5. Guarda. Fugiu aqui da memória, mas diz assim o texto: quando entrares na casa do teu Deus. É Provérbios? Quando entrares na casa do teu Deus. Vê se você consegue achar aí. Quando entrares na casa do teu Deus, não faça sacrifício de tolo. Guarda o teu pé quando tu entrar lá dentro, e não faça sacrifício de tolo. Porque a gente às vezes faz um compromisso com Deus e não cumpre aquilo que se comprometeu em fazer. E Deus, ele não se agrada disso. Quando você entrar na presença de Deus. 5, Eclesiastes. Falei que era Provérbios. Eclesiastes. Lê para mim, por favor, aí, ô Donias. Olha só que coisa. Deus está falando: não precisa se comprometer em fazer. Não precisa dizer eu vou fazer. Mas se falar, faz. Porque tem muita gente que gosta de viver de promessa.
Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: não viva de promessa, viva de feitos, porque é melhor fazer do que prometer. Tem muita gente prometendo muita coisa, irmãos. Tem muita gente falando muita coisa, mas não faz nada, ó. O gogó dele, ó, chega a ficar inchado, meu irmão, de tanta promessa que ele fez, mas não cumpre nada do que diz. Em nome de Jesus, irmão, acaba com esse espírito de promessa da tua vida. Sempre prometendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer, e não faz. E Deus está falando: vai para a vinha, e tu está dizendo: Senhor, ó Senhor, aleluia, eu vou. Aí tu chega na hora lá, o cidadão: cadê o camarada que prometeu? Cadê o cara que fez todo o evento, mas não veio? Fez o evento, participou de tudo, falou: agora está no dia do evento, eu não vou. Não faz isso não, irmão. Isso aqui é uma palavra pastoral para o dia dos pais. Se o pai está te mandando você ir, é porque ele precisa que você entenda que é melhor você estar na vinha trabalhando para ele, para você valorizar aquilo que ele vai te dar. Porque tem gente que não valoriza aquilo que Deus está dando. Sabe por que você está aqui nessa noite, irmãos? Está pensando que você foi convidado por alguém, ou porque, não estou aqui porque eu sou membro da igreja, eu tenho que vir porque o pastor, ele vai me ligar assim que terminar o culto se eu não vir. Não, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, irmão, não foi eu não. Não foi o cartaz que a gente bota na internet, no Instagram, no TikTok, no Facebook, eu não sei lá onde aquela menina da mídia bota, irmão. Não foi isso não, quem te trouxe aqui foi Deus para te dizer: vem para a vinha, e aí, qual vai ser a tua resposta? Tá só prometendo? Ó, com batata é bom a beça. Isso aqui é marreta de Jeová dia de domingo, irmão. É giló, irmão. Se gostou, come muito. Se não gostou, come assim mesmo. Come pouco, mas come. Esse homem disse: Senhor, eu vou. O outro dizendo: eu não vou. Eu não vou. Mas arrependendo-se. Olha só, já estou terminando hoje esse horário. E se arrependendo-se. Por quê, irmão? Porque a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração. Fala: cara, tá ruim para mim pra caramba. Preciso mudar minha vida, preciso mudar a minha conduta, preciso mudar o meu caráter. Se Deus está me dando a possibilidade de eu ir para mim aprender e herdar a herança, eu preciso me mover em direção àquilo que Deus colocou no meu coração. O problema todo é que você se move pelo teu coração e não pelo coração de Deus. Porque quando a gente se move pelo coração de Deus, a gente fala: eu entendo que o meu pai, ele quer o melhor para mim. Porque os filhos hoje não acham que sabe de tudo. Sei tudo. Posso tudo. Meu pai está velho. Meu pai não entende de nada. Século 21, não tem nada, meu irmão. Isso aqui quem sabe mais são os pais mesmo. A experiência, ela fala muito mais do que qualquer coisa. E a Bíblia diz: e dirigindo-se o segundo falou de modo igual, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aqui eu inverti, tá, irmão, a ordem do produto, não altera o fator. Falei do 1, depois falei do 2. É o contrário, mas não tem problema não. Qual dos dois, irmão, fez a vontade do Pai? Foi aquele que disse que ia e não foi? Sim ou não? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Foi aquele que disse que ia e não foi? Sim ou não? Foi aquele que disse que não ia e foi, porque ele se arrependeu. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro, disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Sabe qual é o sentido dessa parábola? É que Jesus, ele veio para os judeus. Jesus, ele veio para os judeus por causa da linhagem de Abraão, Isaac e de Jacó. Só que a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, João está dizendo: eu vim para o que eram meus, mas os meus não receberam.
Mas todos quantos receberam, me deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer. Jesus, ele veio para os judeus. Só que os judeus não os receberam. Sabe quem é esse? É aquele que falou: Senhor, eu vou. E não foi. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem são esses? Os publicanos e as meretrizes. Pessoas que andavam no meio da rua e não prestavam, irmão. Ninguém queria estar do lado delas. Ninguém queria andar junto com ela. Porque eram pessoas mal faladas. Na rua Canário, na rua Tucano, na rua do lado, na rua da outra, lá atrás. Ninguém queria andar. Só que esses falaram assim: eu não vou. Mas o dia que eles se arrependeram, falaram: rapaz, eu andei por tantos caminhos errados, eu estou precisando voltar, eu estou precisando ir de encontro a esse Jesus. Aí quando chegou no dia do trabalho, que eles foram para lá, falaram: Senhor, eu disse que eu não vinha, mas eu me arrependi e vim. Esses são os publicanos e as meretrizes, irmãos. Sou eu e você, irmãos. Nós não temos direito a estar diante da árvore genealógica. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso sacrifício para Deus não é nada. A nossa vida, irmãos, é uma vida toda escangalhada mesmo. Aqui não tem ninguém bonzinho, não, irmão. Eu sou tão ruim quanto vocês. Eu estou acostumado a dizer que Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz: eu sou pior do que você imagina, irmãos. Eu sou o mais miserável entre os homens, irmão. De todos aqui, eu acho que eu sou o pior. Sabe o que me aproxima de Jesus? É o meu arrependimento. Eu me arrependi, Senhor. E eu vou ter que voltar. Está me chamando para vir? É, meu filho, vamos embora que tem uma herança para você. Tem uma herança para você também, irmão. A vinha é dele, aleluia. A vinha é dele, o trabalho é dele, tudo é dele. Mas ele precisa que você venha a entender que existe uma herança que é você que vai usufruir dela. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o quererão. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeis para crer. Precisa haver arrependimento, comoção dentro de nós, irmãos, para a gente se achegar a Deus. Ninguém se achega a Deus se não se arrepender. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: se você não se arrepender, não vai entrar, não vai receber a vinha, não tem vitória. O arrependimento é o que vai te levar até a presença do Pai. Mas pastor, eu preciso trabalhar. Precisa, irmãos. Lógico que precisa, você foi chamado para isso. O problema todo não é quem te chamou. O problema todo é a tua resposta. É a tua resposta mediante o chamado que Deus tem. A tua resposta mediante ao chamado é o que vai trazer arrependimento. Porque se você hoje estiver aqui e falar assim: eu vou, mas na verdade não vem, não adianta de nada. Mas se você for chamado hoje como Deus está te chamando, e você falar assim: poxa, eu vou me arrepender e vou, porque o importante é a vinda. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus e não feche os seus olhos.